Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui tá bom, pelo menos aqui tá boa. Só o pessoal se acomodar e a gente começa aqui, tá, gente? Eu sou responsável pelo CERP, né, na implementação da reforma tributária, para o CBS e o IS. Sou Robson Lima, mais pertinho, né? E a ideia aqui, gente, eu quis trazer uma apresentação um pouco mais técnica, tá? É mostrar um pouco da complexidade que é a plataforma que a gente está construindo, para vocês entenderem o que está por trás e como é que vai ser a engenharia do fluxo da informação dentro do ambiente do CERP para poder fazer a apuração assistida. Basicamente, esse é o recado principal. No finalzinho, eu falo um pouquinho de volumetria, do que a gente espera dessa apresentação. O passador de slide contigo, né? Isso, beleza. Então, basicamente, a gente está construindo uma solução totalmente orientada à nuvem para garantir escalabilidade e suportar esse volume de processamento. Pode passar, por favor? Isso aqui é só, as slides que já foram comuns, eu não vou ficar repetindo, não, vou direto ao ponto. Pode seguir. Beleza? Então vamos aos desafios. Próxima slide, por favor. O que acontece? A gente começou o projeto lá em 2023, outubro, conversando com a Receita, que tínhamos que fazer a reforma tributária, e não tinha legislação ainda pronta, nada para poder ainda seguirmos. A gente precisava desenhar a solução e entender como fazer. Procuramos apoios aí de Big Techs, mais alto. Oi? Tá picando? Tá ruim? E agora? Vamos me policiando aí. Então a gente tentou fazer uma solução, uma arquitetura mais adequada, e com isso a gente utilizou aí o apoio das principais Big Techs, Google, Microsoft, etc., para a gente validar o que era possível construir tecnologicamente falando. E em março do ano de 2024, a gente começou a construir software. E de lá para cá, a gente já entregou aí 8 sessões de bimestrais de entrega de software. Estamos com o piloto no ar aí da reforma tributária. Então, basicamente, no início, era grande incerteza, tinha um problema de prazo, não tinha muitas definições, e a gente teve que enfrentar esse grande desafio. Bom, em dezembro de 2024, foi feita a aprovação, criação da lei, e aí a coisa começou a ficar mais clara do que a gente tinha que fazer. O que a gente vai trabalhar? O que a gente espera? Cada operação comercial, cada documento fiscal que vocês trabalham hoje, que emitem, que o contribuinte emite hoje, vai passar pela plataforma. Então, essa estimativa é de 70 bilhões de documentos fiscais sendo trabalhados pela plataforma dia a dia, por ano. O que representa uma possibilidade aí de 500 bilhões de transações, porque a gente tem que garantir 3 principais pilares dentro da nossa plataforma. Rastreabilidade total, né? Transparência e o processamento da apuração com previsibilidade near real time. Então, esses são os desafios, e para isso a gente vai gastar bastante o poderio de processamento na nuvem soberana de governo. Então, a apuração assistida no seu momento de pico, a gente está estimando em torno de 20 a 25 mil transações por segundo, e, obviamente, por ser um ambiente nuvem, ele precisa ser escalável para poder suportar todo esse volume aí. Bom, a atuação no projeto, o que a gente está preocupado? Qual é a minha função dentro do CERP? É um alinhamento mais transversal. Eu tenho que falar com o time do CERP, fazer meio direcionamento do que a gente precisa atender, diálogo frequente com a Receita Federal e também com o próprio comitê gestor. A gente tem que estar discutindo com os grupos de trabalhos, que a gente chama de GTI, né, com os comitês gestor, para que as plataformas, que são duas, né, a plataforma do CBS, CERP e Receita Federal, e a plataforma do comitê gestor, terem harmonia, ou ter mesmo o segmento, o mesmo tratamento tributário entre todas elas. Tá? E aí a gente concebeu esse desenho aqui, ó, esse singelo desenho, que é o fruto do nosso trabalho dos últimos 2 anos. Tá? O que a gente quer mostrar aqui? Primeiro, que a grande estratégia que a gente adotou foi de uma arquitetura desacoplada, ou seja, os módulos computacionais precisariam ser independentes e capazes de trabalhar com todo esse poderio
computacional e prover todas as informações provenientes dos 70 bilhões de documentos. Então, em linhas gerais, o contribuinte está aqui, ó, emitindo um documento fiscal. Esse documento fiscal, ele pode ser qualquer um desses tipos, né? Qualquer um dos documentos fiscais eletrônicos, sejam os novos documentos fiscais que estão sendo criados para novos fatos geradores, sejam os atuais, como CTE, NFE, NFSE, são vários tipos. Então, a primeira estratégia tecnológica que a gente utilizou aqui foi, cara, a plataforma nova, ela tem que falar um único layout. E a gente criou, então, o registro de operação de consumo, que é o ROC. Então, o ROC, ele transforma o documento fiscal, que são 70 bi por ano, em um formato padrão digital. E aí começa todo um processo de enriquecimento que eu vou detalhar no próximo slide, por favor. Então, a ideia é de focar especificamente no core da solução. O que a gente está fazendo aqui? Mais um, por gentileza. Um zoom em cima desse momento. Então, veja bem, o documento chegou, ainda na administradora tributária competente, ou seja, isso não muda, e depois a administração tributária envia para o SERPRO esse documento. Ao chegar o documento no SERPRO, ele é tratado e transformado em ROC e entra no processo que a gente chama de enriquecimento. São muitos dados, um volume enorme. Eu preciso de alto paralelismo de processamento. Nesse sentido, a gente precisa que o ROC seja independente. Por isso que a gente faz um enriquecimento. O que é esse enriquecimento? O que tem o ROC? O ROC tem os dados mínimos que identifica a operação de consumo. O que eu preciso saber de informação elementar para fazer a apuração assistida? E existem as informações que o fisco já tem. Quais são elas? Informações cadastrais. Eu tenho que complementar informações cadastrais para saber que tipo de empresa que está envolvida. É um simples, é um lucro real, é um presumido, é um regime específico. Então, tudo isso está no cadastro. Em seguida, a gente faz o tratamento tributário. Uma inovação importante da plataforma é a criação do motor de regras. Então, o auditor fiscal da Receita Federal entra no site da RTC-CBS e cadastra a sua interpretação técnica em relação à lei tributária. Ao fazer isso, ele olha, essa é uma operação de regime geral, é uma venda de B2B, isso aqui é tributação cheia. Botou esse tipo de argumento lá e cadastrou. A partir daí que chegar uma operação com essa filosofia, ela vai ser enquadrada com aquela espécie, aquela forma de tratamento tributário. Ela também vai acompanhar o ROC e vai sendo enriquecido o ROC. Depois é feito o cálculo. A calculadora tributária também foi criada para poder permitir que o cálculo fosse padronizado, previsível e disponível de maneira transparente previamente ao contribuinte, para ele saber exatamente qual é o cálculo que faremos. Inclusive, já está disponível no site do piloto do CBS, um ambiente aberto, sem login, você consegue acessar o simulador da calculadora tributária do CBS. E você entender, já tem mais de 100 regras tributárias cadastradas, e você entender como é que é o funcionamento que a gente vai dar em cima dos cálculos da CBS. Muito bem. Uma vez enriquecido esse ROC, o que eu tenho aqui? Todas as informações necessárias para fazer a validação daquela operação, ver se aquela venda realmente é ok, ou aquela prestação de serviço. Aquilo vai gerar um débito para quem é o prestador de serviço ou o vendedor, e vai gerar um possível crédito para quem está comprando a mercadoria ou tomando o serviço. Quem vai cuidar desse enquadramento de conta corrente é o que a gente chama de apuração assistida. Então, a apuração assistida, ela vai ter um conta corrente para cada CNPJ e vai garantir lá o saldo tributário near real time de cada uma das operações ali realizadas, onde você consegue ver tudo o que aconteceu dentro do mundo tributário nas suas operações comerciais. Muito bem. Essa mesma estrutura ainda se integra com o mundo financeiro. Existem algumas maneiras de se quitar o débito. Imagina que a apuração assistida tem lá um saldo neste momento, não fechou o período de apuração ainda, e você quer pagar o seu tributo. Basicamente, você pode emitir um boleto e pagar. E aí você vai estar integrado com o sistema financeiro, e esse pagamento
entrará no nosso sistema da mesma forma que vem um documento fiscal e ele sensibiliza o concorrente com saldo positivo. Isso é uma maneira. Outra maneira, o API explicou muito bem isso aqui já no evento, é o Split Payment, que entrará em 2027, opcional, B2B, e ele vai estar aqui na integração da nossa plataforma com os arranjos de pagamento. Toda operação, objeto de split, vai ser processada nesse ambiente computacional dentro das empresas financeiras e elas vão sensibilizar a nossa plataforma dizendo: aconteceu um split da operação XPTO, do documento fiscal tal, esse foi o valor que foi splitado e a gente vai pegar essa informação e também sensibilizar a apuração assistida. A terceira forma de pagar, antes que tenha até o split, inclusive, vamos supor que o split, como ele é opcional, teremos diversos segmentos em 2027 que não vão estar sendo splitados. Mas existe uma outra alternativa de pagamento pelo adquirente, que também é possível. Ou vai ter uma funcionalidade, seja ela uma funcionalidade de site ou de API, onde o adquirente pode pagar o tributo em detrimento ao vendedor. Por exemplo, vamos supor que tem uma relação comercial numa cadeia produtiva, de uma venda de certo insumo qualquer de segmento de mercadorias aí, eu defino com o meu vendedor que eu vou pagar o tributo e não ele. Então, vamos supor que a aquisição é de 100 mil reais. Hoje, se eu pago para o vendedor 100 mil reais, quem é responsável por pagar esse tributo é o vendedor. Ele paga quando ele quer e quando vence. Só que com o novo formato, quanto mais ele demora a pagar, mais demora para você ter o crédito. No modelo atual, o crédito é muito importante. Então, você pode pagar os mesmos 100 mil reais da seguinte forma: você pode dizer para ele, via contrato, que a partir de agora você vai pagar só o líquido, ou seja, 72 mil reais, considerando a líquida de 28, e os 28 mil reais você paga como adquirente. Automaticamente você habilita o seu crédito para seguir sua cadeia produtiva, evitando uma maior desoneração do seu fluxo de caixa. Beleza? Então, em linhas gerais, é basicamente isso que a gente está construindo. Tá? Bom, o ROC, só para reforçar, ele é uma conjunção de todos os documentos fiscais num único tipo de documento. O motor de regras aqui é só um exemplo de tela do auditor fiscal acessando o portal, ele leu a legislação, definiu uma regra tributária, ele vai cadastrar aqui, ó, cadastrando uma regra tributária, e esse cadastramento, uma linguagem específica, mais compreensível, por enquanto ainda está precisando do auditor conhecer um pouquinho de lógica computacional, mas a gente vai abstrair isso ainda até o final do ano, para ter uma linguagem mais de alto nível, para ele ficar só arrastando componentes e criando a legislação. Mas aqui nesse exemplo, que não está muito fácil de ler, que está pequenininho, essa regra é o seguinte: toda operação comercial que vier num ROC, cujo destinatário dessa operação for um CPF, esse CPF tiver no cadastro único, tiver a renda per capita de R$700, ele é elegível ao cashback. Então ela faz todos esses testes só para marcar lá no ROC e dizer assim: opa, essa operação vai ser considerada lá na frente um possível cashback. Então, esse é um exemplo que a gente dá para vocês verem o poderio desse motor de regra. A gente pode fazer ali qualquer coisa, qualquer análise em tempo real e marcando os ROCs com informações importantes, sejam elas para poder cumprir obrigações, sejam elas para poder dar ferramentas de fiscalização e controle. Tá? Aí, esse desenho é uma arquitetura. Fica mais fácil vocês entenderem como é que a gente está preparando toda a estrutura para trabalhar com esses bilhões de dados. Né? Lembra que eu falei que o documento chega, transforma em ROC, é enriquecido, tratado? Aqui fica um pouco mais lúdico, didático, para vocês entenderem como é que a coisa acontece. Então, vamos pensar o seguinte: nós temos uma nuvem soberana de governo com serviços computacionais criados. Eu tenho um serviço de cadastro, tenho um serviço de motor de regras, um serviço de calculadora, um serviço de base de dados analíticas, que é o nosso Big Data, um serviço de apuração assistida. Cada sistema desse, com as suas obrigações, são desacoplados. Veja que os serviços
não conversam entre si. Tá? Qual é a função dele? Imagina aquela indústria antiga, lá dos anos 90, que o cara tem uma bandejinha de trabalho. A função dele é olhar na bandeja, está cheia? Vamos consumir esse serviço, fazer a minha parte e entregar na bandeja de saída. É basicamente isso que ele faz. Então, chegou aqui um documento, transforma em ROC, primeira fila dele, que está chamando de fila 1, ele vai para um enriquecimento cadastral. Então faz todo o enriquecimento. Esse processo enriquece o cadastro e joga o dado enriquecido de cadastro na fila 2. O segundo processo, opa, tem coisa na fila 2. Ele acorda e vai lá, opa, preciso fazer aqui o motor de regras. Quais são as regras tributárias que eu vou adotar nesse processamento? Ele enriquece o ROC com essa informação. Aí vai para a fila 3, que por sua vez disponibiliza lá o serviço a ser feito pela calculadora. O que a calculadora faz? Calcula, faz conta. Ela olha o que tem lá dentro, traduz, interpreta e dá o saldo do CBS e do IS que foi efetivamente calculado. E por fim, alimenta uma quarta fila, que faz algumas regras de controle de duplicidade e disponibiliza a informação para quem quer que seja essa informação, seja ela uma informação analítica para análise futura, ou seja essa uma informação para o conta corrente ou para a apuração assistida. Então, a apuração assistida recebe um ROC já enriquecido e calculado, preenchido, para ela fazer o quê? Alocação de saldo devedor e de crédito para aquele CNPJ específico da cadeia, de acordo com a atividade que ele fez. Se ele vendeu, ele ganha um débito, e se ele comprou, ele ganha um crédito. Esse desenho é importante mostrar pelo seguinte, veja que está tudo separadinho, dividido e desacoplado. Vamos supor que a gente, monitorando o sistema e visando aquela nossa... É importante que a gente consiga dar uma vazão de 200 milhões de documentos dia, né? Aproximadamente 8, 10 milhões por hora, né? A gente identifica, por exemplo, que o processo número 2 está lento. O que a gente faz? A gente cria mais soldados do tipo 2. E aí ele consome mais rapidamente aquela fila. Nos dá total flexibilidade, facilidade de aumentar o throughput de consumo de fila de processamento. Essa que é a ideia arquitetural básica que tem por aí. Tá? E aí vamos aos números. Atualmente, para atender o CBS, nós estamos criando 14 sistemas novos, 150 pessoas envolvidas 100% alocadas, sem contar as pessoas que têm alocação parcial, que são as pessoas que cuidam de ambiente de infraestrutura, aqueles consultores arquiteturais, as pessoas de negócio que cuidam de outras coisas, reforma tributária. Mas aqui, pessoal técnico, nós temos 150 pessoas. A visão específica de meu trabalho internamente é uma integração com todas as diretorias. A gente está construindo o projeto mais inovador da história do CERP. O CERP tem 60 anos. E é um projeto que, em termos de volume, que em médio e longo prazo, vocês vão ver daqui a pouco, ele vai gerar de informação e de base de dados muito mais dados que a gente tem arrecadado ao longo dos últimos 60 anos. Vai rodar na nuvem soberana de governo e ele vai ser uma ferramenta muito poderosa para apoio à decisão, principalmente aí da Receita Federal. Essa aqui é uma visão geral da arquitetura, só sumarizando, que eu mostrei naquele desenho mais complexo. Eu gosto de impactar aquele grandão, que vocês acham legal, tirar foto. Mas aqui é um resumo mais legal para vocês entenderem basicamente o que está por trás. Então a gente tem funcionalidades de tratar a operação de consumo, converter por ROC, ter os módulos nas suas atividades. Tem coisas que eu não citei, por exemplo, devoluções, transferências. Então veja bem, o API mostrou lá no slide do split hoje, uma situação onde pagou R$ 26 de split, lembra desse slide? Depois pagou 39, aí depois os 26 foi devolvido. É esse módulo que vai fazer isso, tá? Esse módulo de devoluções, ele conversa com a apuração assistida. Ele acessa o conta corrente daquela empresa e verifica que, olha, tem um pagamento de split aqui de 39, mas você tinha um crédito de 26. Aí ele vai fazer um comando para o sistema de transferência e vai programar um PIX de R$ 26 em até 24 horas para aquela empresa. O objetivo disso, minimizar o impacto do seu fluxo de caixa. O governo dando dinheiro sem você pedir. Essa é a grande evolução aí da reforma tributária. Tá? E aí, estamos também estamos discutindo com o comitê gestor
a possibilidade de criar uma guia de pagamento única. A mesma guia de pagamento você vai pagar o CBS e o IBS. O objetivo de toda essa complexidade tecnológica é trazer facilidade para quem vai utilizar o sistema. Tá? Bom, então, os princípios básicos de arquitetura utilizados foram esses, né? Buscar aqui grande volume de processamento, preocupar muito com o requisito não funcional, baixo acoplamento, alta coesão, sistemas independentes, fáceis de serem mantidos, podem ser trocados a quente, ou seja, eu troco uma versão de um software com um carro rodando. São essas as filosofias aí da arquitetura do sistema. Essa aqui são só curiosidade, né? A gente teve uma outra estratégia também, 14 equipes, sem tempo de tocar tudo de uma maneira padronizada. A gente falou assim, ó, siga a orientação arquitetural e construa o seu módulo naquilo que você tem melhor habilidade e melhor eficiência. Então, não necessariamente exigimos que fosse uma mesma linguagem, uma mesma solução, uma mesma arquitetura. O que precisava é que eles comunicassem de maneira precisa através de soluções de mensageria, como é o Kafka, que toda a parte de comunicação interna é baseada no Kafka. E aí, as estratégias de desenvolvimento foi criar, comunicar e conversar e testar o tempo inteiro. Uma das estratégias está o Scrum de Scrum. Cada time tem seu líder técnico. Obrigatoriamente, eles têm que se falar, os 14 times, 15 minutos por semana, para ter um alinhamento de que a gente está construindo. Tudo tem que interligar lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, você precisa dar independência para o time, para ele construir as soluções. Volta um pouquinho, por favor. Fizemos processo de descoberta por causa das incertezas. Lá em março, abril e maio do ano passado, a gente não sabia o que ia fazer com a população assistida. O que a gente fez, então? Criamos que a gente chama de Inception, mais conhecido como descoberta, onde tem aquele toró de palpite, que é o brainstorm, e a gente chega no norte do que a gente quer construir, e no final sai com um roadmap, que é a solução que a gente vai construir ao longo desses últimos 2 anos. Buscamos aqui uma cadência. Foi muito importante trabalhar assim nesse projeto, tá? A gente tinha um prazo. Como é que a coisa acontece? Tem que ter compromisso. Todos os times sabiam que a cada 2 meses teríamos uma entrega de software. Era obrigatório isso. E desta forma a gente conseguiu chegar onde nós chegamos. Aí definimos o que era viável dentro daquele período específico e é essencial, o MVP. Trabalhamos aí com uma atuação muito ativa. Enquanto o CERF tem 150, 200 profissionais envolvidos, a Receita também colocou 120 auditores fiscais dedicados nesse processo de criação. E a cada semana, a cada final de sprint, na verdade, era feita uma validação e um tete-a-tete com o PO, com o Product Owner, que é o cara do cliente, para saber se o que a gente estava fazendo realmente fazia sentido. E aí foram essas entregas já realizadas. E aí, além de ter as equipes novas, a gente teve que fazer manutenções em mais de 20 sistemas atuais. Vamos ao A nuvem soberana de governo foi uma aquisição importante do CERF. Então, no Centro de Dados de Brasília e de São Paulo, a gente comprou software e hardware que implementam nuvens normais que você conhece, AWS, Google. Tudo isso é hardware e software. E roda lá na nuvem deles. O que é a nuvem deles? Um ambiente computacional em qualquer lugar do mundo. O que a gente teve preocupação em fazer? Não vamos ter o próprio hardware para chamar de nosso. Tecnologia soberana dentro do nosso ambiente de centro de dados nacional. Qual a certeza disso? Toda a gestão dessa infraestrutura é do CERPRO, profissional do CERPRO, e o dado fica estritamente em território nacional. Por isso que a gente chama de nuvem soberana de governo. E aí um comparativo interessante dos volumes que a gente vai trabalhar aqui agora. Sem nenhum demérito, tá, gente? Só para vocês entenderem em termos de volume. O Pix, hoje, ele trabalha com uma transação, microtransação de 256 bytes. E o volume é expressivo. Acontece no Brasil hoje 63,8 bilhões de Pix. Certo? É uma coisa bem... Até o abacaxi que eu como depois de bicicleta, não parece, tá, gente? Mas eu gosto de dar uma volta na lagoa da Pampulha de bicicleta. E eu pago abacaxi com Pix. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter no RTC 70 bilhões de documentos fiscais de tamanho médio de 40 mil bytes. Só isso, em termos de volume de dados, são 156 vezes mais. A CFE, que é outro projeto que eu tenho orgulho de ter participado desde 2006, ele é, até hoje, a maior solução de banco de dados relacional em SQL Server da Microsoft.
tem 60 bilhões, se não me engano, de notas fiscais, hoje acumulado desde toda a história, e atualmente 10 bilhões por ano tem chegado. Tá? Com o RTC, a gente está estimando que a gente vai gastar só de ROC e de documento fiscal, porque a gente vai guardar as duas informações, tá? O documento fiscal e o ROC, 21 vezes o tamanho de um NFE. O que eu gastei 20 anos para ter de NFE, a gente vai ter por ano na nota fiscal, na RTC. O Kafka, um volume de transferência de mensagem, para garantir aquela troca de mensagem entre os processos, ele está estimando aqui a média de 120 mil mensagens por segundo, que existia no mundo atual do SERP. E com a RTC, a gente vai ter que aumentar a capacidade de processamento e de troca de mensagem dentro dos ambientes computacionais para 700 mil mensagens por segundo, que é 5,8 vezes. E uma outra questão importante, a gente se preocupa com custo. Né? E duas palavras que eu falei muito com o time é flexibilidade. Das 800 reuniões que a gente fez, eles sempre me ouviram falar assim, gente, precisa ser flexível. Daí que surgiu um motor de regras e todas essas coisas que vocês viram aqui. E a outra questão é, assim, nós precisamos trabalhar com esfriamento de dado, que dado em infraestrutura de alto desempenho, ele é caro. 70 bilhões de dados em high-end, eu quebro qualquer empresa. Então a gente tinha que ter uma estratégia inteligente de transferir naturalmente esse dado para dados para ambientes mais baratos. Não vou perder o dado, mas ele pode ficar numa estrutura mais barata. Então a gente criou uma solução na nuvem de soberania de governo que isso é transitório e fácil e transparente para a aplicação. A gente vai esfriando o dado, tem um ciclo de vida, ele sai do quente para o morno e para o frio. À medida que ele vai esfriando, ele vai ficando mais barato em termos de custo. E aí, basicamente, a gente está criando aí um ambiente digital, que é robusto, né? Basicamente, temos uma infraestrutura 100% dedicada para a RTC, em nuvem, orientada a evento, com capacidade de escalabilidade espetacular. E a gente está só começando, a gente tem uma estrada muito longa pela frente, temos ainda muitos processos para serem construídos. E esse é o time SERP que está por trás aí de toda essa solução. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, alguma pergunta aí? Não? Nenhuma dúvida, né? Todo mundo entendeu tudo, né? Qual é o seu nome e de onde é? Ana, tem um microfone para ir lá? Por favor. Bom, eu queria confirmar o meu entendimento. Essa plataforma que está sendo desenvolvida, você comentou que é no contexto dos auditores da Receita Federal. Por acaso, os auditores municipais, estaduais também terão acesso ou não? Sim, o Portal Nacional. O que acontece? Como é que você chama? André. André. Na verdade, assim, a gente tem conversado muito com o comitê gestor. O auditor estadual e municipal vai ter acesso a essa plataforma, vai ter funcionalidades para ele poder acessar também consultas, especificamente de IBS e CBS. Veja, não sei se você entende basicamente como é que funciona o GovBR. O GovBR ele é um controlador de acesso, 170 milhões de usuários, 5.800 serviços, mas não tem nem 10% deles dentro do SERP. Ele é só um roteador e controlador de segurança de acesso e te dá a informação aonde quer que ela esteja. Então, por exemplo, vamos supor que você entrou no Portal Nacional, André, e falou assim, eu quero saber a conta corrente, eu quero saber dessa empresa, eu sou o auditor, qual é o histórico dela contábil do período de aprovação atual, do IBS. Você vai passar pelo GovBR, que é ambiente nosso, mas quando você clicou no link do IBS, quem vai te responder é o comitê gestor. Transparente para você. Você vai ter a sensação que é a nossa plataforma, mas quem vai estar te respondendo o IBS é o comitê gestor. Mas o portal de acesso e a API vai ser a mesma. No caso do CBS, não. Quando você entrar e consultar alguma coisa do CBS, quem vai te responder é esse ambiente de computação que eu demonstrei aqui. Tá bom? Sim, aproveitando mais uma dúvida, na legislação da reforma tributária fala em uma base única de contribuintes, né? Por um acaso, teria algum tipo de integração necessária entre as bases dos municípios com a Receita? Tem, está priorizado, estamos fazendo, tá? O que acontece? Isso é previsto em lei, tá? Inclusive. O SERP criou uma solução do CNPJ, do CPF e do CIB, que é o cadastro de imóveis. Estamos nesse ponto, tem um GT chamado GT05, que envolve a gente, o Estado e o município, para discutir arquiteturalmente falando qual a melhor tecnologia para esse compartilhamento. Qual é a premissa?
garantir que o mesmo dado que eu estou tocando para poder fazer CBS seja o dado que você tenha no município ou no estado para poder trabalhar. Tá? A gente está no processo de teste de esquema de prova de conceito. A gente evoluiu a coletividade, vamos agora fazer uma simulação com os dados públicos do CNPJ e, dando tudo certo, começa a compartilhar de maneira natural. De que maneira? Você recebe por gravidade os dados que estão na Receita Federal e alimenta o seu ambiente aqui, comitê gestor. Tá? O comitê gestor vai definir uma maneira de compartilhar com os municípios, já é coisa entre vocês. Aí, se teve uma atualização nesse dado, essa atualização se dá por API, por um serviço. E ele atualiza a base central e ela desce essa atualização por gravidade também. Atualiza o ambiente de réplica do RTC CBS e ele atualiza o ambiente de réplica do comitê gestor, naturalmente. Tá? A ideia é ter os mesmos dados cadastrais para ambas as plataformas. Mas ainda não tem nenhum cronograma relacionado a isso, né? Tem um cronograma que a gente tem que terminar esse ano. A data, você não me aperta, não, que eu não sei. Tá? Estou fazendo os testes ainda. Inclusive da parte do município, de fazer a integração nesse ano? A integração já é com o comitê gestor, aí já envolve, o Macedo pode responder melhor, não sei quando é que ele vai ter possibilidade de integrar isso no ambiente do comitê gestor. Quer falar, Macedo? O município, o pior prazo agora é a questão de adesão à NFCE, né? Até o final do ano, por conta aí de não haver transferência caso não adira à NFCE. Esse é um ponto que a NFCE tem as notas técnicas que já estão sendo publicadas desde o ano passado, com adaptação de layout, né? Então, o município ou ter o seu próprio emissor, mas com o documento fiscal NFCE adaptado, ou aderir ao emissor da Receita em relação à nota, né? Esse é o principal prazo agora para o município. Em relação à integração de base, isso vai acontecer. O que a gente chama de cadastro único, né? Cadastro de identificação única, né? E vai considerar as 3 principais bases, né? CPF, CNPJ e CIB, né? E aí esse cadastro de identificação única de IBS / CBS vai poder ter outros atributos, etc. e tal, conforme as nossas demandas. Por exemplo, o Rafael comentou na palestra dele sobre a tributação do destino para todos os serviços que não há previsão específica nos incisos do artigo 11, o destino vai ser o quê? Vai ser o domicílio principal do adquirente. Então, ganha relevância a pessoa física adquirente, né? Então, vai ser um atributo importante neste cadastro de identificação única, que, obviamente, vai puxar de CPF, mas vai ter que ser aprimorado. Temos aí já uma lei em vigor, que é a lei daquele, não sei o nome correto, mas é a RG Nacional, a identificação única nacional, que tem o prazo, salvo engano, de 2032. Então, nós teremos que ter o nosso identificação nacional, não mais o seu RG estadual. Então, esse é um cadastro importante, né, que vai ajudar nessa construção desse cadastro de identificação única. E aí, além disso, do GT5 de tecnologia, tem um GT4 de cadastro que está definindo esse layout preliminar de que vai ser essa compartilhação que acontecerá esse ano. Isso vai ser compartilhado com o comitê gestor. E aí ele, obviamente, vai oferecer serviço de integração com os municípios.